A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual vos chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Já vai metendo o dedo no like, já vai compartilhando para os grupos que você participa. Quer de apologética, quer de patrícia, quer de sua paróquia, não importa. Compartilhe para seu padre. Compartilhe para católicos. É 100% para católicos, certo? Aqui ao nosso lado, para quem quer nos ajudar, está o Pix. Contribua com esse apostolado. Pix tabela 674@gmail.com. Se você tem condições e quer, nos ajude com quanto você puder. Eu estou aí quase um mês sem gravar vídeos, numa correria muito grande. Nós estávamos trabalhando para perfurar um poço no terreno do meu pai, que é muito seco aqui, não tem água. Quando acabar o poço, não deu água. Gastado aí 5.000 e pouco. Agora começou a fluir um pouco de água. Talvez dê para ele fazer o que tem que fazer. E também um pouco cansado, muito cansaço. Então estamos voltando aqui aos poucos para não deixar faltar, pelo menos no canal principal, que é o canal 2 Protestante Fábio Pentecostes, não faltar aí vídeos inéditos. Mas caso venha faltar, sempre trarei revendo um grande vídeo, um vídeo que foi de grande relevância no canal. Muito bem. Esse evangelho que nós vamos ouvir aqui é um evangelho que mata completamente as seitas e todo o protestantismo pela raiz. Ele arranca como chibanca. Quando você aqui no Nordeste você pega uma chibanca para arrancar a jurema preta que tem aqui no Nordeste, se você não arrancar ela pela raiz, ela sai. Não adianta você cortar ela, depois você colocar fogo em cima dela, ela vai sair. Mas se você arranca ela pela raiz, não tem como sair. Então esse texto arranca as seitas que dizem em uma só voz: não precisamos da igreja para se salvar. Por isso fizeram do que fizeram com Martim Lutero, apostataram da igreja fundada por Cristo. E hoje são caudas que perseguem essa igreja. Vamos ver o que diz o evangelho. O evangelho vai falar o seguinte: esse evangelho ele é o seu ápice no capítulo 16, versículo 18 a 19. Que é a fundação da igreja de Mateus. Só que no capítulo 19, Jesus continua falando da autoridade da igreja. E isso mata os hereges. Isso decapita os hereges. Como ele disse a Pedro: te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Tudo que Deus ligar na terra será desligado no céu. Ou seja, em outras palavras, desligado dessa igreja está desligado do céu. Vamos ao texto, começando no capítulo 18, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti. Só lembrando, a Bíblia, essa Bíblia é a Vulgata de São Jerônimo, tá? Traduzida para português. A mais conhecida como Sístole Clementina. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, a sós. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Deixa eu só. Se te ouvir. O que é isso aqui? O que é corrigir? Segundo de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, especificamente no versículo 3, prega, 2 e 3, prega, insiste, corrige, exorta na fé. Se esse irmão ouvir, se converter à verdadeira igreja de Cristo, ele encontra o verdadeiro Cristo. Presente, corpo, sangue, alma e divindade, eucaristicamente falando. Ponto. Segue-se o texto, verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo
uma ou duas pessoas para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se decida toda a questão. Olha, eu conheço a doutrina da igreja. É assim, assim e assim. O sujeito pode dizer, não, é você que está dizendo isso. É você que está dizendo isso. Isso aí não é católico. Porque muitos acham que católico é estar no benzedor, batendo bobo na esquina, né? De noite na missa, no outro dia dentro de um culto protestante. Esse povo acha que isso é católico. Né? Que isso é ser católico. Né? Eles acham que é isso. Aí você vai e chama outra pessoa. Pronto. Você não está acreditando que eu estou falando a reta doutrina da coluna, aquela que é coluna e sustentáculo da verdade? Então, você vai procurar, vou mandar outra pessoa que tem o mesmo conhecimento que eu, e ele vai falar as mesmas palavras, as mesmas coisas sobre a reta doutrina da igreja. Não? Então, uma terceira. Se não ouvir a terceira e não se converter pela pregação de nós leigos, então envie essa pessoa diante de um sacerdote para ela ouvir a doutrinação. Era assim na igreja primitiva. Para ela ouvir da boca do sacerdote, porque é o consagrado, é o magistrado. Mas se ela não ouvir também o sacerdote, o que é que acontece, irmão Fábio? Aí ela está numa heresia, num ateísmo tremendo. Se não ouvir dizer a igreja, aí. E se não ouvir a igreja, o padre considera como o quê? Como um gentil e um publicano. A Ave Maria está melhor. Considera como um pagão, pecador público. Aí está. Estamos vendo aqui que a evangelização na igreja primitiva, que o anúncio na igreja primitiva, ele era severo. Por isso que Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João Batista. De lá para cá é anunciado o reino de Deus e só os que são violentos vão entrar lá. Meus irmãos, a severidade da doutrina da igreja de Cristo não é fácil. A porta ela é estreita. A exigência do reino de Deus, ela é forte. A porta estreita não é fácil de se passar. E o que nós vemos hoje em dia as pessoas dizem, eu sou católico, mas não sou praticante. Já pensou o marido dizendo, eu sou marido, mas não sou casado, sou esposo, mas não sou praticante. Já pensou um negócio desse? Né? Então você hoje a necessidade de doutrinar, de ensinar, de evangelizar os que se dizem católicos não praticantes é grande. E é o que eles dizem, é isso. Então dizei-o à igreja. Então vai ao sacerdote. Então busquemos um padre para ouvir. Mas que padre buscar nos dias de hoje, Fábio, com essa teologia da libertação matando a fé do povo? Aí que tá. Tem que se buscar o quê? Um padre Paulo Ricardo. Tem que se buscar quem? Um professor Felipe Aquino. Tem que se buscar quem? Um Dom Adair José. Não é todo padre que se deve procurar hoje. Não. Não é todo padre. Não é qualquer padre que conhece hoje a doutrina da igreja, que sabe falar sobre pecado, que sabe falar sobre sacramento. Não, 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 não. Se essa pessoa não escuta aos leigos da igreja de Cristo, aos católicos compromissados com o evangelho, com a doutrina, leva até o sacerdote. Se não escuta também o sacerdote, ele seja o quê? Essa pessoa é o quê? Um pagão. Ele é o quê? Um apóstata nato, que ainda não encontrou as seitas. E o texto segue. O texto não para aí. Presta atenção. Versículo 18. Se um leigo leva essa pessoa ao sacerdote, porque o sacerdote faz parte do quê? Do magistério da igreja. Então,
Se ele converte-se ouvindo ao sacerdote, o que acontece? Em verdade, 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado também no céu. Do mesmo jeito, aqui é em questão de fé, a Pedro é questão de doutrina, de escátedra, a infabilidade do Papa, tanto que esse magistério fora desse Papa, que tem as chaves do reino, esse magistério se desligando do sucessor de Cristo, do sucessor de Pedro, aliás, ele não tem poder de ligar o reino de Deus. Esse ligar aqui é de ligar uma pessoa à fé da igreja que Cristo fundou. E se nós estamos ligados a essa igreja, 1 Coríntios 12, 13, e logo ligamos outra pessoa que não faz parte dessa igreja, o que é que acontece? E essa pessoa vai ao teu... Inclusive aqui, quando uma pessoa volta do protestantismo, tem que buscar a igreja, o sacerdote. Profissão de fé e confissão. Ó. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado também no céu. Porque o que está ligado à igreja, meu irmão, o que está ligado à igreja que Cristo fundou, ele está ligado no céu. Se ele está desligado da igreja que Cristo fundou, ele está também desligado do céu. Não tem essa protex. Se a igreja católica não existe salvação para seu ninguém. É a Bíblia que está dizendo isso. É Jesus Cristo que é Deus. João 6, 45, está escrito, todos serão ensinados por Deus. É Deus que está ensinando aqui. Oh, não. Não se iluda. Seita que não foi fundada, não é fundada por Cristo, nunca foi e nunca será, não te liga ao reino dos céus. Por mais blá blá blá, por mais bonito que seja, eu sinto uma energia, eu sinto muito bem quando eu estou no culto herético protestante, quando eu estou isso e aquilo, eu sinto um toque, uma paz e não sei o quê. Fé não é sentimentalismo. Fé não é sentimentalismo. Fé é o quê? Crer naquilo que não se vê. A certeza das coisas que ainda não se viram. Então, meu querido irmão, nós estamos vendo um texto completamente forte e doutrinário, que o que está ligado à igreja, Então, a minha missão e a tua missão é trazer pessoas para a igreja de Cristo, mas nós temos medo, que nem diz o padre Luiz Toro muito bem, de evangelizar todas as criaturas. Nós evangelizamos hoje os católicos, né? Reevangelizando os católicos, mas temos medo de evangelizar os protex, os espíritas, os ateus, né? Diferentemente do padre Luiz Toro. Luiz, aquele leitor de Bíblia do padre Luiz Toro, Luiz, ele era ateu. Foi ter um debate com o padre Luiz Toro, e ele é quem hoje? Um cristão católico que hoje faz a mesma coisa que o padre Luiz Toro faz, resgatando pessoas para a igreja de Cristo. Então, os leigos, pelo batismo, têm o poder de ligar outros leigos ao céu quando se doutrina e se vive a doutrina reta da igreja falada por Cristo pelos sacramentos. Você está ligando ele ao céu. É o poder que eu e você temos pelo batismo, como leigos, de ligar ao céu. Onde tiver um católico conhecedor da doutrina, onde estiver ele, sempre Jesus enviou os leigos 2-2, Jesus diz, 2 ou 3, estou eu com vocês, que é da igreja dele. Veja o texto. Os protestantes sacam esse versículo 21 para dizer, onde estiver 2 ou 3, pode criar uma placa denominacional, cuspe ungido de Jesus, que Jesus está lá. Mentira. Estão tirando o texto fora do contexto, para adulterar e mentir para os seus sequazes. Tudo que desatardes sobre a terra será desatado também no céu. Se não ouvir a igreja, está desatado do céu.
Verso 19. Ainda vos digo que se dois de vós se unirem entre si, dois, sobre a terra, a pedir qualquer coisa, esta lhe será concedida por meu Pai que está no céu. Dois. Porque não falar aqui do casal, né, que evangeliza. Eu sempre vejo nesse texto aqui, eu e a minha esposa, dois. Você ligar eles à igreja, ele está ligado no céu. E ele se converter através da igreja e passar aos sacramentos, a receber sacramentos, você está ligado ao céu. Quem fizer uma alma converter do seu mau caminho ao bom caminho, terá salvo essa alma e a sua. Não é isso que diz essa Sagrada Escritura? Então veja a missão do casal, veja a missão dos evangelizadores. A missão aqui dos leigos pelo batismo, de colocar outras pelo batismo, a ser membras, não tem membros, né? Membros da Igreja de Cristo pelo batismo, pelos sacramentos. Veja o poder. Veja que isso não existe sem a igreja. Quem é que está falando isso aqui? Foi Pedro que falou? Não. Foi João? Tiago? Bartolomeu? Não. Quem falou isso aqui? Jesus. Verso 20. Porque onde se acharem dois ou três congregados, repare, a Vulgata Latina traz o termo congregados. Porque você está congregado a essa igreja que aqui está falando. Você é membro dessa igreja que aqui está falando. Porque quando estiver dois ou três, o casal e um filho, uma filha, ou três membros da igreja, que seja, evangelizando, tentando colocar as pessoas no seio da Santa Madre Igreja, porque são congregados a essa igreja, uma Santa Católica e Apostólica. O que é que ele está fazendo, Fábio? Fábio não diz nada, o que diz a Bíblia, vamos lá. Olha o que diz Jesus. Em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Eu pergunto para você que vai ter a oportunidade. Estava aí no YouTube, passando para lá e para cá, de repente deparou-se com esse vídeo. Pare, deixa eu fazer a pergunta para você. Você quer ser aquele que recusa a igreja, que é tido como pagão? Ou você quer ser aquele que ouve a igreja para estar ligado à salvação eterna de tua alma? Decida. Sai de cima do muro. Deixa eu te fazer a pergunta. Existem católicos não praticantes? Existem esposos não praticantes? Esposas não praticantes? Hã? Então não venha com chorumelas e conversa fiada para o meu lado, que não existe essa de católico não praticante. Você não é nada, é um ateu infiltrado dentro da igreja. Ou você se converte pela pregação que você está ouvindo, do verdadeiro membro da Igreja de Cristo, os congregados da verdadeira Igreja de Cristo, ou você não está ligado ao céu. Não se iluda. Ah, pastor fulano de tal disse que o que sai da boca do pastor é tudo heresia e mentira. O que sai da boca do pastor é a mesma coisa que sai da boca de Lúcifer. Não tem diferença alguma que sai da boca dele. É tudo mentira. Não sai a verdade da boca do mentiroso. E não sai a mentira da boca dos verdadeiros. Apocalipse capítulo 14, versículo 4, falando nos santos celibatários da Igreja de Cristo, porque nunca tiveram relação com mulheres. 14 de Apocalipse, verso 4, diz que na boca desses celibatários nunca se achou a mentira. Ei, a igreja ela é o quê? 1 Timóteo 3,15. Coluna e sustentáculo do quê? Da verdade. Essa é a igreja fundada por Cristo, da qual fora dela não existe salvação. Não se iluda, meu caro amigo protestante. Não se iluda. Fora da igreja de Cristo não existe
salvação, é o corpo dele. Não tem essa separando a cabeça do corpo. Colossenses 2:19. Tentam chegar à cabeça sem ser pelo corpo, sem ser juntas do corpo, sem ser membros do corpo. Não vai chegar. Não vai chegar. Não estão unidas à cabeça do qual está o corpo. Colossenses 2:19. Não se iluda. E para nós encerrarmos o vídeo, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Versículo 2. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Na boca desses santos, Apocalipse 14:4, jamais se achou a mentira. Eles são celibatários, eles são virgens. Os santos julgarão o mundo. E se o mundo há de ser julgado por vós, serias indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Ai. Quanto mais as pequenas questões desta vida. Isso são pequenas questões que devem ser resolvidas. Dizei ao sacerdote, levai ao sacerdote se ele não te ouvir. Dizer à igreja, levai-o à igreja. E também a pessoa que não se confessa, né? Tá bem claro, se não ouvir a igreja em confissão, tá perdido também. Verso 4. No entanto, quando tendes contendas desse gênero, escolheis para juiz pessoas cuja opinião é tida em nada pela igreja. Por que escolheis ouvir falsos profetas que é tido em nada pela igreja? Protestantismo, espiritismo, ateísmo e todas essas falsas religiões que existem, que não foi Jesus que fundou. Porque ele não entra na igreja falsa 9, 24 e 25 de Hebreus. Deve-se ouvir quem? Efésios 3:10 diz quem nós devemos ouvir. Olha só. Assim de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podemos conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Pela igreja. Só a igreja conhece e sustenta essa verdade. Olha, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, cabeça e corpo. A vida, cabeça e corpo. Caminho, verdade e vida. Cabeça e corpo. Que Jesus disse, se não comer da minha carne, não tereis a vida verdadeira. Em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beber de seu sangue, não tereis a vida verdadeira. João 6:53. E é dado por quem? Pela igreja. Pelas mãos dos sacerdotes. Jesus eucarístico. É a Sagrada Escritura que está dizendo isso. Então não se iluda. Fora disso, não existe salvação. Muito bem, meus irmãos. Meta o dedo no like, compartilhe esses vídeos para católicos o máximo que vocês puderem. Não esqueça o like, se inscreva e aí mais uma vez o Pix nos ajuda se você quer. Né? Se não tem condições, reze por nós. Reze por nós. Precisamos muito de oração. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre veja.